Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Estamos falando sobre os tipos da fé, ou a qualidade dela, e eu estou explicando a você partes importantes da fé, da estrutura espiritual da fé, que você pode detectar a força da sua fé e a eficácia dela. E falando em eficácia, eu vou falar hoje sobre uma fé que não funciona. De jeito nenhum. É a fé que é baseada nas religiões. Você conhece alguém que já brigou em nome de sua religião? Manda essa mensagem de hoje. Você conhece alguém que se denomina ser daquela religião? Manda essa mensagem de hoje. Porque essa coisa não é nova não, essa coisa é antiga. Nós sabemos que havia os templos judaicos, havia os sacerdócios, e com a vinda de Jesus e o crescimento dos apóstolos, aqueles que pregavam o evangelho de Cristo Jesus, se cumpriu o que diz as Escrituras: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em meu nome. E desse processo de fazer discípulos, alguns apóstolos tinham mais destaques que outros. E esses apóstolos, eles fundavam as igrejas, tá? Então existem igrejas que obtiveram fama dentro das Escrituras e foram bastante comentadas, como a igreja de Coríntios, tá? Então você vai ver que os apóstolos, eles reuniam o grupo de irmãos, fundavam aquela congregação e colocavam ali diáconos, pessoas que serviam a obra de Deus à frente daqueles ministérios. Como no passado não existia o que existe hoje, o rótulo da igreja, o rótulo da religião, o máximo que tinha era o nome do templo da localidade, o templo do bairro A, o templo do bairro B, o templo do bairro C, né? Como aconteceu a cura do homem que estava na porta do templo de Formosa. Então você vai ver que essa coisa de placa, de denominação, ela ganha força hoje. E tanto no passado como hoje, existiram e existem ícones, né, espirituais. Existem pessoas que têm uma demanda muito grande de seguidores. Existem os influencers digitais, que não são pastores. Não confunda o pastor que tem um canal, não confunda o pastor que tem um trabalho com um influencer digital. O influencer digital é aquela pessoa que ela tem influência sobre os outros e, na maioria das vezes, quase na totalidade, são soldados do diabo, porque são esses que com certeza crescem muito rápido, ganha dinheiro muito rápido e vira a cabeça das pessoas muito rápido. Eu poderia dar um exemplo simples e falar do mendigo e da esposa do personal trainer, mas não preciso me encher em ferida dos outros, mas é um exemplo claro, né, do abuso de poder das forças das trevas através dos chamados influencers. Mas voltando ao que me interessa, então existem ícones espirituais, influencers gospel, que usam a palavra de Deus para ganhar fama e estrutura, mesmo ensinando errado, tá? Mesmo ensinando errado. Então eles ganham fama, eles ganham estrutura. Por quê? Porque esse é o papel de Satanás, de simular as pessoas
e afastar de Deus. E existe ícones, líderes de igrejas, inclusive igrejas evangélicas, que cresceram bastante e ganharam notoriedade, não só no país em que essa igreja surgiu, como em todo o mundo. Eu poderia dar nome de diversas denominações evangélicas que tanto a igreja quanto o seu líder ganharam espaço na vida das pessoas e muitas pessoas passaram a segui-lo. Enquanto você respeitar e amar o seu líder espiritual, seja ele famoso ou não, é uma ordenança de Deus. Mas no tempo de Paulo, como nos dias de hoje, as pessoas brigam para pertencer àquele líder religioso que muitas vezes não tem mais espaço diante de Deus para ser um líder espiritual. E ainda que tivesse, as pessoas que se entregam a esses líderes, se tornam idólatras. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre a fé fundamentada na religião ou no líder religioso. Então você acha que a sua religião é a certa. Você acha que o seu líder é o certo. É ele que você quer seguir, é ele que você quer obedecer, e muitas vezes você percebendo que ele está te ensinando errado. Muitas vezes você percebendo que ele está te colocando no caminho do erro. E aí você quer seguir esse líder desobedecendo a Deus. E aí houve um dilema muito grande e Paulo pregou sobre isso. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós, discussão, separação, brigas, E muita gente, quando discute religião, é que nem quem discute política, muitas vezes entra em vias de fato. Sai na mão grande. Para quem não entendeu os vias de fato, sai na mão grande. Entre lutas corporais e lutas pesadas, desastrosas, tá? O verso 12 diz assim: Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo. Olha que Paulo era apóstolo de Cristo Jesus, tá? E eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então as pessoas começaram a se dividir e se relacionar com os homens por afinidade, por concepção, Geralmente, quem adota uma religião para si e passa a defender é por afinidade. Muitas vezes aquela religião ou aquele líder espiritual está conduzindo justamente aquela pessoa para o fundo do poço. Mas como aquele líder espiritual fala o que ela quer ouvir, ensina o que ela quer aprender, tá? Ela não quer aprender o certo. Ela quer ter certeza que aquilo que ela acredita é o certo. Ela quer ter certeza que aquilo que ela acredita é o certo. Você já viu? O adolescente, o pai e a mãe diz: olha, não ande com fulano, fulano não é boa amizade, venha para casa, quer sair, saia comigo, quer passear, vamos passear junto, mas eu não quero você com amizade com fulano. Aí de repente aquela pessoa sai da casa do pai, sai da casa da mãe, e o adolescente conversa com o amiguinho, com a amiguinha, e diz assim: nada, seu pai é careta, fulano é gente boa, todo mundo conhece a família de fulano, a família de Beltrano. E de repente a notícia chega na casa do pai e da mãe. Sabe onde estava sua filha? Sabe onde estava seu filho? No meio de uma organização criminosa, na casa de um criminoso, morreu, está preso.
está jurado de morte. E muitas vezes aquele adolescente, aquela adolescente, chega para a casa do pai quando consegue sobreviver e diz: meu pai, minha mãe, me ajude, você é meu pai, faça alguma coisa. Mas peraí, quem não quis ouvir foi você. Então muitas vezes você deixa de ouvir a verdade, você deixa de ouvir o correto para ouvir aquilo que lhe agrada. E quando você entra no esparro, quando as coisas dão errado para você, aí você pergunta: cadê Deus? Aí você começa a estar numa igreja, ou estar numa religião, vamos usar esse termo que vocês gostam. Aí você começa a estar numa religião que é aquela religião ideal para o seu ego, é aquela religião ideal para o seu capricho, e nada dá certo, tudo dá errado. Aí você chega e diz assim: cadê Deus? Deus está no lugar de sempre, esperando você. A pergunta não é onde está Deus, a pergunta é onde está você. Porque Deus espera que você dê o passo. O Senhor diz: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Aí Paulo encerra: vamos acabar com esse negócio de que você é da religião A, B ou C. Vamos acabar com esse negócio de que você está certo ouvindo o influencer A, B ou C. Lá no verso 17 diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, para pregar o evangelho, mas para pregar o evangelho. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo disse assim: quando eu prego o evangelho, eu não uso minha sabedoria, eu não imponho a minha sabedoria, para você não achar que eu tenho o poder de anular a cruz de Cristo. Eu prego o evangelho da fé, eu prego o evangelho da salvação. Aí Paulo diz assim no verso 17, para que você entenda: Jesus não me enviou para batizar. Não é que Paulo não pudesse batizar, Paulo escolheu não batizar ninguém. Por quê? Porque hoje existe aquela coisa, católico diz assim: nasci católico, vou morrer católico. Vê se não é. Evangélico: fui batizado na igreja A, vou morrer na igreja A. Não, meu amigo. Você foi batizado em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você foi batizado para a remissão de pecados em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Você não foi batizado em nome da religião. A religião, e não está correto, mas vou falar assim para você entender, a religião fez o papel dela de pregar o evangelho de Cristo, de anunciar a palavra de Deus para você e batizar você. Você faz o seu papel de ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então, antes de você estar aí brigando porque o seu líder espiritual está certo e o líder espiritual do vizinho está errado, em vez de você estar aí brigando que você gosta da sua religião e a minha é ruim, ou eu gosto da minha religião e a sua é ruim, para um pouco, examina a Escritura. É a palavra de Deus que conduz você à salvação. Examina a Escritura. Toma uma decisão com Deus, independente da religião que você está frequentando, que você está congregando, independente do pastor, missionário, apóstolo que você está ouvindo. Coloca na sua cabeça uma coisa: examina a Escritura, para quando você ouvir, seja lá quem for o apóstolo ou a mim, você não seja enganado. Mas você tem que querer conhecer a verdade, você tem que querer saber da verdade. É a única forma de fato, você ser liberto. Mas, se a sua fé é uma fé voltada para as religiões ou para líder espiritual, vou lhe dizer uma coisa: você é infeliz e jamais vai ser abençoado. Mas se a sua fé é voltada para Deus e para Cristo Jesus, por mais que seja pequenininha, eu quero te convidar a unir a sua fé com a minha, para mudar a sua vida.
em nome de Jesus. Não é depositar a sua fé em mim, porque eu não sou ninguém. É unir a sua fé com a minha. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou mais pessoas ligadas em meu nome, eu e você, é o bastante para o milagre acontecer agora na sua vida. Feche seus olhos, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nos reunimos diante da Tua presença, eu e Teu povo, para clamar a Ti, ó Deus. Vem agora com o Teu poder, com a Tua presença, se manifesta em nossas vidas, porque nós não pertencemos às religiões, nós não pertencemos a líderes espirituais, nós pertencemos ao Senhor e nos entregamos a Ti, ó Deus, de fato e de verdade, para que o Senhor neste momento opere o milagre, a maravilha que vem de Deus em nossas vidas. Senhor Espírito Santo, ouve agora a nossa oração, ouve agora o nosso clamor, que eu e essa pessoa que ora comigo, onde quer que ela esteja, está ligada na mesma fé, no mesmo propósito, porque essa pessoa não pertence à religião. Essa pessoa não pertence ao líder religioso. Essa pessoa pertence a Deus. Por isso, meu Senhor, eu e esta pessoa ligamos a nossa fé em um só propósito: a bênção sobre a vida deles, a vitória sobre a vida deles, a libertação deles, a cura, a transformação, a libertação da família deles, daqueles que sofrem, daqueles que perecem. Senhor Espírito Santo, ouve agora a minha oração, a oração desta pessoa ligada comigo na mesma fé, no mesmo propósito, porque nós não pertencemos à religião, mas pertencemos a Cristo Jesus. Por isso, pela autoridade que há no nome de Jesus, ó meu Deus, eu me levanto contra toda a força espiritual do mal. Eu me levanto contra todo atraso, contra toda doença, contra todo mal que tenha acometido esta pessoa, que tenha acometido esta família. Eu me levanto em uma só fé, em um só propósito, para que neste momento, em nome de Jesus, aconteça sobre esta vida o milagre que vem de Deus, que caia por terra o espírito da enfermidade e da doença, que caia por terra o espírito do vício e da separação, que caia por terra o espírito da insônia, esse espírito maldito enganador que não quer que essa pessoa venha prosperar, venha crescer. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que todo mal desaloje agora da vida, dos caminhos dessa pessoa, em um nome de Jesus. Que haja vitória, que haja livramento, que haja bênção de Deus sobre a vida de cada um desses que estão em oração juntamente comigo. Que haja bênção de Deus, que haja livramento sobre a vida de cada um desses que tem clamado ao Senhor, que tem orado, que tem acreditado na própria vitória e na vitória da família, porque assim eu acredito pela fé, a fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Por isso, meu Deus, eu determino a vitória sobre essa pessoa que se sente derrotada. Eu determino a cura sobre o doente. Eu determino a salvação para esse lar, para esse casamento. Eu determino a bênção, o milagre de Deus para a vida dessa pessoa que assim quer, que assim crê, em nome de Jesus. Essa pessoa que precisava de uma ajuda, de um alento e recebeu essa mensagem de um amigo, de um familiar, de alguém que crê e quer o melhor dessa pessoa. Eu determino a cura, a bênção, a força que vem de Deus para a vida dessa pessoa, agora e sempre, em nome de Jesus.
Meu Deus, consagra essa água. No momento que o doente e o enfermo tomar desta água, no momento que esta água for usada no local de trabalho, na casa, onde tiver essa pessoa no hospital, no leito de dor, que a cura de Deus chegue para essas pessoas, em nome de Jesus. E aqueles que têm cooperado com esse canal, aqueles que têm crido que essa obra é do Senhor e têm ajudado pela fé, que sejam eles agora abençoados, que tenha agora a vida deles próspera, em nome de Jesus. Quem crer, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.